Tudo bom, pessoal? Boa noite. Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o conjunto móvel de um motor. A ideia da aula de hoje é que a gente consiga fazer a remoção do virabrequim do pistão e fazer alguns comentários a respeito deles, tá? Eu dividi aqui alguns tópicozinhos, né? Não são apenas esses três, o conjunto móvel do motor, né? Na verdade, o conjunto móvel, na nossa segunda aula a gente comentou sobre isso. São todas as peças que se movimentam pelo motor, né? Tudo aquilo que tem realmente de fato movimento. Mas essas estão sinalizadas porque são as três que a gente vai comentar na nossa aula de hoje, né? O pistão, ele tem a função de ser o componente ou elemento, né, dentro do nosso motor que possui um movimento de ascendência e descendência, ou seja, o pistão ele sobe e desce realizando algumas das fases do motor, né? Lembrem vocês que o motor de 4 tempos, a gente tem 4 fases: admissão, compressão, combustão e escape. E é necessário que ocorra, né, para completar todas essas fases, uma compressão da mistura para gerar uma queima, para que através dessa queima seja gerado, né, uma força e depois o resíduo dessa mistura queimada seja dispensada, né? Então, o movimento que o pistão faz de subida ou de descida, ele complementa, né, ele ajuda, ele auxilia nessas fases, tá? A gente tem os anéis do pistão, que são componentes bastante importantes na vida do pistão. É um componente particular que basicamente, né, ele tem um efeito negativo, digamos assim, que é você aumentar o atrito no motor, tá? Então, se a gente pudesse remover todos os anéis, o motor ficaria mais limpo e consequentemente mais econômico. Porém, ele é um componente que é fundamental, uma vez que é ele, né, são os anéis que removem o calor do pistão e levam o calor para o bloco. Se o pistão ele trabalhar muito quente, o que é que vai acontecer? Quando a mistura for admitida, o pistão desceu. Quando a mistura encostou aqui na cabeça do pistão, estava tão quente que a mistura, por si só, teve uma pré-ignição, ou seja, ela entrou em combustão sozinha, né? E isso não pode acontecer. Então, se a gente não tiver os anéis para remover esse calor, uma situação ruim, uma situação indesejada como a pré-ignição aconteceria constantemente. Outra coisa, é através dos anéis em que, com o movimento de subida e descida, né, os anéis conseguem lubrificar a camisa, o cilindro, ou seja, eles trazem um filme de óleo e depois eles removem o excesso, trazem um filme de óleo e removem o excesso. Isso faz com que a geração de calor entre o trabalho do pistão e do cilindro não seja tão grande, tá? Então, por isso que eu falei, é um componente que, por um lado, é prejudicial, não vou dizer você prejudicial que faz mal, né? Mas é um componente que traz alguns resultados indesejáveis, como o aumento do atrito, mas, em outro lado, né, é um componente vital, que sem ele a gente teria superaquecimento no pistão e nós não teríamos um movimento, apesar que eu falei em atrito o tempo inteiro, né? Mas a gente não teria um movimento mais suave. Percebam que apesar de ele, inserido no sistema, aumentar o atrito do funcionamento do motor, é ele também que reduz o atrito, né? Ficou meio assim, viajou um pouco assim, né? Mas é ele que reduz, na verdade, o atrito em altíssimas rotações, né? Sem ele, sem o filme de óleo, o desgaste seria muito maior, tá? E por final nós temos o virabrequim. O virabrequim é aquele componente que ele pega o movimento de ascendência do pistão e ele transforma num movimento rotativo que a gente vai ter no nosso motor. Então, nosso conjunto a gente tem aqui, ó, o pistão. O pistão atualmente ele possui 3 anéis, anteriormente ele tinha até 4 anéis, mas um anel foi eliminado justamente pelas questões de atrito, né? Então a gente tem aqui a cabeça do êmbolo, depois a gente tem a biela, né? A biela, o conjunto êmbolo com biela, que a gente chama então de pistão. O êmbolo aqui ele vem, né? Aí ele vai parecendo uma chavezinha, né? Ele vem travar aqui. E aqui no centro, essa roda que sobrou aqui, eu vou até deixar ela pintada, é que vai ser o nosso virabrequim, tá? Só que aí o virabrequim eu cortei aqui para a gente poder ver, né? Ele, na verdade, ele tem um tamanho maior porque ele tem aqueles contrapesos que ficam trabalhando aqui ao redor, fazendo com que a gente tenha aquele mecanismo aqui no virabrequim de você ter polias e, de você ter munhões e moentes aí para poder eles estarem se movimentando, beleza? Bom,
A ideia então, aqui eu desenho aqui rapidinho, tá pessoal? Porque eu vou colocar uma fotozinha do virabrequim para vocês verem já uma foto até animada aqui na nossa aula. Então aqui foi só de forma rápida. A gente vai dar um pause aqui, a gente vai lá para o nosso motor, vou fazer a desmontagem dos dois motores. Um que vai ser o Fox 1.0, eu vou apenas mostrar que o que prende o virabrequim são os mancais como a gente conhece. E no Sigma, que é o 16 válvulas, a gente tem, em vez de ter vários mancais no virabrequim, a gente tem um mancal só, tá certo? Então a gente vai, na sequência, remover o pistão, comentar do pistão, tirar o virabrequim, falar do mancal bem rapidamente e comentar um pouquinho do virabrequim, beleza? Bom, pessoal, vocês estão aqui só observando o motor, tá? Mas eu pedi auxílio aqui a Chico, né? Chico hoje vai me ajudar aqui a remover os nossos pistões, né? Então a gente tem aqui, ó, a frente do motor essa, que é o lado da polia, pistão número 1, número 2, número 3 e número 4, beleza? A gente vai fazer a remoção completa e aqui, como o número 2 e o número 3 estão mais acima, eu vou preferir já fazer essa desmontagem. Chico, por favor, coloca a mão aqui embaixo para segurar o pistão número 3. Então o Chico já se posicionou, a gente vai agora fazer a nossa remoção, já quebrei aqui o torque. Removo um parafuso, tá pessoal? Deixa ele aqui do ladinho. Vou remover agora o segundo, tá? É bastante importante que nessa remoção, né, e quando a gente puder fazer essa prática, a gente lembre quais são, né, os pistões que foram removidos. Ou seja, se quando eu retirar esse pistão ele não tiver nenhuma marcação, eu mesmo, né, o próprio técnico especialista, faça a marcação indicando pra gente qual é o número do pistão. Por quê? Porque posteriormente, quando você for fazer a montagem, é necessário que você garanta que o pistão que foi removido, que é esse daqui, ó, que é o número 3, continue trabalhando no terceiro cilindro. Porque as folgas que a gente tem do pistão com o cilindro precisam ser mantidas, tá? Então aqui, ó, o êmbolo, né, a biela e aqui o pé da biela, tá certo? Né? Outra coisa que eu vou mostrar a vocês, provavelmente um link à parte, é essa região daqui, ó, chamada de região da fratura da biela. Isso aqui é feito de forma proposital. Antigamente, essa peça era uma só, o cara vinha e cortava aqui, ó, como se fosse um corte a laser. O que que acontecia? Como ele cortava a laser, a peça ela poderia ficar sambando uma em relação à outra. E aí, com o passar do tempo, a tecnologia evoluiu, que fez uma espécie de biela fraturada. O que que acontece? Essa peça é uma só, é colocada aqui no centro em uma máquina, em um atuador, tá? Coloca aqui um atuador hidráulico e aí esse atuador ele se expande, proporcionando a ruptura da biela. Então perceba que essa região aqui é realmente uma região de fratura, né? E isso aqui faz com que na hora que eu colocar uma sobre a outra e eu apertar bem forte, a gente tem aqui muito mais, como é que eu posso dizer a vocês, segurança na montagem, porque essa peça não vai tender a correr, do que se a gente tivesse ela cortada, tá? Aí eu vou colocar um videozinho do que é a biela fraturada. Chico, por favor, guarde aí. Esse aqui é o número 3, tá? Esse aqui, pessoal, é um pistão que não veio com a numeração, mas os primeiros alunos que desmontaram já marcaram pra gente. Chico vai lá guardar o número 3 e aí eu vou me preparar aqui já para desmontar o número 2. Número 2 aqui já tá sem um dos parafusos. Chico, bota a mão aqui embaixo, por favor. Segurou aí? Pronto. Pronto, pessoal. Saiu aqui embaixo, ó. Então, mais uma vez, né? O conjunto pistão, êmbolo, biela e o pé da biela, né? O mancal. Vou guardar aqui. Por favor, Chico. E aí, agora o que é que a gente vai fazer? Eu poderia já realizar a desmontagem do primeiro e do quarto nesta posição que vocês estão vendo, que os cilindros estão mais para baixo, né? Só que ao invés de fazer isso, o que é que eu vou preferir? Né? Eu vou preferir girar o virabrequim de forma que esses pistões eles desçam, né? Lembre que a gente está com o motor virado ao contrário, então os pistões desçam e fique mais fácil de eu poder movimentá-los, beleza? Vou até girar o motor de lado para mostrar a vocês o que é que vai acontecer aqui. Então agora, vocês que estão aqui assistindo, né? Já perceberam que os pistões, ó, que faltam, que é o primeiro e o 4 a serem desmontados, né? Esses pistões, ó, eles estão aqui, ó, face a face, né, com o bloco. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou movimentar
essa nossa polia, tá? E quando eu movimentar aqui a polia, essa polia ela tem ligação aqui, ó. Isso aqui já a polia já está solta, né? Mas esse parafuso que eu estou prendendo, que prenderia a polia, tem ligação com o nosso virabrequim. Quando eu apertar, ele vai girar o virabrequim, o pistão ele vai ser recuado e eu vou fazer a nossa remoção. Me consiga um cabo T, Chico, por favor? Aí, pessoal, no dia que vocês forem fazer prática, não vai ter Chico para estar assim não, viu? De assistente não, viu? Quem vai ter que meter a mão são vocês, viu? Agora, ó. Então, observe o que é que aconteceu. Os pistões que estavam face a face aqui com a superfície do bloco, eles já estão recuados. E agora, para eu fazer a nossa desmontagem, se torna muito mais fácil. Chico, Torx fêmea, por favor. Se posicione aqui para pegar o pistão número 1. Pode colocar a mão aí na frente, Chico, por favor. Já veio? Então, pistão número 1 com mancal número 1, tá? E agora pode colocar lá para a gente poder remover aqui o último. O número 4. Já saiu aí? Pronto. Beleza, galera? Removemos então aqui o nosso pistão. Vou virar o motor aqui de lado de novo para vocês, ó. E o que a gente vai fazer a remoção agora é essa peça como um todo aqui, ó, que a gente chama de mancal, tá? Esse mancal, ao invés, né? Vou pegar até o motor aqui do lado para vocês observarem. Ao invés de um motor 3 cilindros, né? Que a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4 mancais segurando o virabrequim. Nesse daqui, que é 1.6, a gente tem um mancal só prendendo todo o virabrequim. Então isso aqui é uma peça inteira, tá? Foi uma estratégia que a Ford utilizou para esse caso. Eu vou remover esses parafusos e a gente vai fazer a nossa remoção do virabrequim. Para vocês não ficarem acompanhando aqui apenas a remoção de parafuso, vou dar um pausezinho. Assim que tiver removido, eu já retorno aqui. Bom, pessoal, então continuando aqui a nossa desmontagem, vou remover aqui, ó, o mancal, tá? Então esse mancal aqui é o mancal que prende, né, o nosso virabrequim aqui no nosso bloco. A gente tem aqui a presença de alguns casquilhos, né? A gente está sem esse daqui, o casquilho a bronzina. Essa questão de casquilho a bronzina eu vou deixar para a próxima aula para explicar, mas está aqui o nosso mancal fixo. Chico, por favor. E uma vez removido o mancal fixo, a gente tem acesso então ao nosso virabrequim, tá? Esse virabrequim saiu aqui, ó, até com o retentor traseiro. Vou colocar o retentor aqui. Então temos aqui o nosso virabrequim. O virabrequim, basicamente, todo o virabrequim é constituído da mesma forma. Nós temos 3 elementos. Esses rolamentos, se me faça uma linha imaginária aqui no centro, tá? Todas essas bolinhas aqui, né, são chamadas de rolamentos. Esses rolamentos centrais, eles são conhecidos como munhões, tá? Esses munhões, eles apoiam o virabrequim aqui no bloco do motor. Os rolamentos menores, laterais, e aqui ele tem 4, né, são conhecidos como moentes. É onde os cilindros, né, onde os pistões, na verdade, eles prendem ao virabrequim. Ou seja, o número de moentes é igual ao número de pistões, que consequentemente vai ser igual ao número de cilindros. Então eu tenho 1, 2, 3, 4 moentes. Nós teremos então 4 pistões, consequentemente 4 cilindros. O número de munhões geralmente é 1 a mais do que o número de moentes. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 moentes. Ou 5 munhões, tá certo? Pedro, e essas peças aqui, né?
esses negócios laterais aqui que a gente está vendo mais escuro na imagem, isso aqui são o quê? Isso, pessoal, são contrapesos, né? O que são contrapesos? Eles balanceiam, né, o movimento do virabrequim. Então, quando o virabrequim precisa girar, eu preciso ter pesos aqui que eles façam tanto o processo de balanceamento quanto o processo de acúmulo de energia, né? Ou seja, você tem aquele negócio pesado, você bota ele para girar, quando você solta, ele não para de girar instantaneamente, porque você tem ali uma força, né, que foi gerada aí, através daquela massa, você conseguiu transformar em energia potencial e ela tem agora uma quantidade de energia cinética, né, que a potencial ela é transformada em cinética, suficiente para permanecer em giro, né? Então esses contrapesos eles são balanceadores, tá? E além disso são eles também que fazem um acúmulo de energia para fazer com que o virabrequim fique girando. Esse acúmulo é feito tanto aqui nos contrapesos quanto no volante do motor que fica posicionado aqui atrás. Então o volante do motor, que é aquela engrenagem grande, fica posicionado aqui no fundo. Pedro, eu tenho uma dúvida. Esses furos aqui que eu estou vendo dois tipos de furo. Estou vendo esse maior e estou vendo esse menor. O que é que eles são? Esse furo maior, que é localizado em alguns pontos do virabrequim, não são todos os pontos, né? A gente tem outro aqui. Esse furo é o seguinte: o virabrequim é colocado numa mesa de medição e é colocado para girar. E aí a máquina observa se esse virabrequim ele está balanceado ou não. Aí quando eu falo de balanceado é se ele está girando, né, perfeitinho, se ele não está girando inclinado. Como ele percebe que o virabrequim não está tão balanceado como se fosse a roda do seu automóvel, é necessário você fazer o balanceamento. Se fosse a roda de um carro, você acrescentaria material. No virabrequim a gente não pode ficar acrescentando material. O que é que a gente faz? A gente remove material. Então esses furos que vocês estão vendo são voltados para o balanceamento do virabrequim. Esses menores aqui, que já estão aqui, ó, nesse caso aqui, nos nossos moentes e aqui no munhão, são furos de lubrificação. Lembrem vocês que eu comentei em algumas das aulas que o virabrequim ele tinha canais de lubrificação interno. Então são através desses furos que aqui dentro do virabrequim a gente fica cheio de óleo lubrificante e o óleo lubrificante ele passa aqui por dentro, reduzindo a temperatura e além disso criando uma camada de óleo entre, né, os moentes e os munhões e os objetos que eles estão presos, ou seja, os mancais do virabrequim ou os mancais do nosso pistão, tá? E agora vamos comentar um pouquinho aqui, ó, do pistão, né? Eu falei a vocês aqui que a região do pistão ela é dividida no êmbolo, que é essa parte superior, e aqui na biela, e a gente tem o pé da biela, né? O conjunto êmbolo, biela e pé da biela nós chamamos de pistão. Os pistões eles têm anéis, né? E aí eu trouxe os anéis aqui na minha mão para mostrar para vocês, tá? Essa região aqui do êmbolo, essa parte de baixo é conhecida como saia e essa parte aqui é a cabeça do êmbolo. Estatisticamente, né, essa região da cabeça ela é menor do que a região da saia. Por quê? Porque essa região da cabeça do pistão é a região que vai trabalhar mais quente. Consequentemente, ela vai se dilatar mais. Então, ela é um pouco mais reduzida, é questão de milésimos de milímetro mais reduzida para que na hora que as temperaturas estiverem, né, de trabalho, o motor estiver trabalhando na temperatura ideal, ela consiga se dilatar e trabalhar da forma correta, tá? A gente está vendo aqui a cavidade para 3 anéis, né? Esses anéis, o primeiro anel é denominado de anel de compressão, é um anel mais fino. O segundo anel é um anel de raspagem, que é responsável pela lubrificação e tanto permitir a lubrificação quanto raspar o excesso de óleo. E o último anel é um anel exclusivo de lubrificação, ele não consegue raspar o excesso de óleo, ele consegue apenas trazer óleo para as paredes do nosso cilindro, tá? Esses 3 anéis eles estão representados aqui na minha mão, ó. Na sequência que eu comentei com vocês, o primeiro anel, que é um anel mais fininho. Há muitos anos, os anéis cada vez mais vêm ficando mais finos e, consequentemente, mais leves para poder reduzir o peso do nosso motor, tá? Então a gente tem esse anelzinho aqui, que é um anel fininho. Depois a gente vem com um anel um pouquinho mais grosso, que esse aqui já é o anel de raspagem. Então, anel de compressão, anel de raspagem. Esse anel de raspagem, aqui pelo vídeo vocês não vão conseguir observar, mas ele é meio como se fosse um trapézio, tá? Ele tem um L e em vez daqui ser reto, ele vem na diagonal e volta, né? Então ele tem esse formatozinho de trapézio para poder auxiliar na raspagem do óleo. E por último,
nós temos o anel de lubrificação. O anel de lubrificação, esse anel, quando a gente removeu, ele não saiu por inteiro. Ele tem uma camada tanto desse lado quanto do lado de cá que ajudam a esse esquemazinho aqui, ó, de sanfona trabalhar. Então é um anel que ele fica carregado de óleo ao redor, e à medida que o nosso pistão vai subindo e vai descendo no cilindro, esse último anel consegue lubrificar as paredes do cilindro. O segundo anel, ou anel do meio, é o responsável na hora que o pistão desce por remover o excesso de óleo, e o primeiro, que é o de compressão, é responsável apenas por garantir que a mistura comprimida ela não venha a descer em direção ao nosso cárter. Beleza, galera? Bom, eu acredito que nossa aula ela vai finalizar por aqui, falamos muita coisa. Vou colocar alguns outros videozinhos para vocês, e na aula da semana que vem a gente faz a nossa última aula de motor, que a gente vai fazer a desmontagem do nosso cabeçote, tá certo? É isso aí. Vou deixar mais uma atividadezinha aqui, então fiquem atentos aí no o que está escrito aí no Google Class. Valeu, pessoal, um abraço.